Graça e paz a todos e a todas. Né? Nós estamos para mais uma aula do nosso Seminário Teológico Pentecostal do Ceará, o STPC. E nós hoje estaremos no nosso último encontro da doutrina de Cristo, a Cristologia. Então, eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós vamos iniciar agora, melhor dizendo, a nossa última aula de Cristologia e, no final, nós estaremos fazendo a nossa avaliação. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta tarde. Que o Senhor nos dê graça, ó Deus, para que possamos servi-lo, adorá-lo e exaltá-lo. Que o Senhor nos cubra com a sua mão e nos proteja. Que abençoe a mim e aos irmãos, onde quer que eles estejam por este mundão que o Senhor fez. Usa esses homens, meu Pai. Usa cada um de nós para o louvor da tua glória, para que o teu nome, somente o teu nome, seja engrandecido para sempre. Pai, se conosco. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, nós vimos na aula passada nós já vimos a morte de Cristo. Ela foi uma morte substituta, vicária. A morte de Cristo, ela foi expiatória. Significa que no dia, em setembro e outubro, ocorre o dia da expiação, o Yom Kippur. Então, você tem que oferecer uma oferta a Deus de alguém que tenha méritos para expiar, para anular a culpa. Então, nós vimos o dia da expiação, nós vimos que 2 bodes, um era sacrificado e o outro era levado ao deserto, indicando os 2 lados da obra de Cristo, que ele morreu por nossos pecados, mas não só morreu, como levou, afastou de nós os nossos pecados. Aí nós vimos também que a morte de Cristo, ela foi redentora, que é o que nós vamos continuar. Redenção, que é onde nós vamos continuar a nossa aula hoje, ela significa uma compra. A palavra expiação, ela vem do mundo religioso. Então, expiar é você oferecer uma oferta maravilhosa, capaz de anular aquela coisa. Redenção era o preço pago por um escravo para libertá-lo no mercado. Então, vem da palavra literal, que quer dizer pagar por um escravo para libertá-lo. A palavra redenção, diferente da expiação,
ela vem do mundo comercial. Então, havia o mercado de escravo, onde as pessoas compravam a ágora, que era a praça principal, o mercado da cidade. E ali, né, as pessoas compravam, inclusive, seres humanos. E isso era feito, esse feito era chamado de redimir, ou redenção. E aí surge o grande problema. Quando a gente fala de resgate, que foi pago, então surgiu uma pergunta que tem levado a algumas heresias. Surgem duas perguntas. A quem foi pago e do que nós fomos libertos? A primeira pergunta é a quem foi pago o resgate. Há algumas pregações sugerem que o resgate foi pago a Satanás. Então, o primeiro a adotar essa crença foi um pai da igreja. Com a morte dos apóstolos, a liderança da igreja passou a se chamar pai. Eram os pais da igreja. Até o século V ali, alguns até o século VI, surgiu o período patrístico, que era o período dos pais da igreja, a patrística. Então, Orígenes acreditava e ensinava que, para nos libertar, Jesus havia pago, com o seu sacrifício, um resgate a Satanás. Satanás tinha direito e que Jesus pagou para anular esse direito. Infelizmente, essa interpretação equivocada, ela não se acabou com Orígenes, mas até hoje ela ainda é pregada. Então, a primeira coisa que nós dizemos é que Jesus não pagou, com a sua morte, um resgate a Satanás. O que ele fez com a sua morte? Por sua morte, Jesus aniquilou a Satanás. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, ele encarnou. Para que pela morte, para poder morrer, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, Jesus não pagou, como dizia Orígenes e tantos outros, mas, pelo contrário, com a sua morte, ele aniquilou. Então, a qualquer hora, vocês podem levantar a mão, fazer as perguntas, tirar as dúvidas. Então, sintam-se à vontade. Segunda coisa que Jesus fez por Satanás. Ele feriu a cabeça do diabo. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar. Ferida no calcanhar não é uma ferida destruidora. E tu lhe ferirás, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já uma ferida na cabeça é destruidora. Então, na cruz, o diabo feriu o calcanhar de Jesus, do Messias. Mas, com a ressurreição, Jesus esmagou a cabeça da serpente, ou seja, o poder da serpente. Então, nós já vimos que Jesus destruiu o poder do diabo, que o diabo tinha sobre a morte, que Jesus esmagou o poder do diabo e triunfou sobre ele e seus anjos, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Nos dias lá em Colossos, era comum a pessoa, quando tinha uma conta, o credor passava cobrando. E quando você
pagava aquela conta, você tinha ela riscada e pregava com um prego na porta, para que o credor visse que a sua conta estava paga. Então, diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, e alguns interpretam também como sendo a lei, Jesus cumpriu, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz e despojando principados e potestades, os expôs publicamente. Então, isso era um costume romano, de que quando um general romano comandava o exército, e ele voltava vitorioso a Roma, então, como prova da sua vitória, ele trazia alguns sobreviventes nus, acorrentados, e vinham amarrados, né, na carruagem do general do exército, do comandante do exército. E aí as pessoas de Roma, ele passeava por Roma e as pessoas ficavam enlouquecidas, ensandecidas. E aí havia pessoas que jogavam perfumes, flores, grinaldas. E aí Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Os que se salvam são aqueles que iriam, são os crentes, mas ele está falando de uma analogia do general vencedor, porque para uns ele diz cheio de vida, que era aquele general que ia receber todas as honrarias, para outros cheiro de morte, que eram aqueles coitados que tinham sobrevivido para serem mortos ali em Roma. Então, expor publicamente era colocar essas pessoas nuas, algemadas, sabendo que iriam morrer. Então, Paulo pega isso, que era muito comum nos seus dias, e diz que Jesus expôs publicamente. Ou seja, Jesus não só venceu, como humilhou os exércitos do inferno. Então, com esses textos, nós já ficamos sabendo de uma verdade. Jesus nunca pagou nenhum resgate ao diabo. Cristo pagou. Então a pergunta é: a quem Cristo pagou? Cristo pagou um resgate a Deus. Foi a lei de Deus que foi quebrada, não foi a lei do diabo. A alma que pecar esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, com sua morte, Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus, as exigências da lei. Então, Jesus não pagou nada ao diabo. Ele pagou a Deus Pai. A lei de Deus havia sido quebrada por nossos primeiros pais e por nós. E agora, Jesus vai pagar o preço exigido pela lei. O salário do pecado é a morte, então ele vai morrer. E aí Jesus diz assim: e disse Jesus, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça,
entregou o Espírito. Essa palavra está consumada é tetelestai. Segundo William Carey Taylor, em seu dicionário do Novo Testamento grego, quer dizer está paga, está liquidada a dívida. Então, na cruz do Calvário, Jesus satisfez a exigência da lei. A lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E Jesus veio, na hora do batismo, ele se solidarizou conosco. Numa linguagem teológica, ele se tornou o nosso representante, o ser humano por excelência. Na cruz do Calvário, Jesus deu sua vida por nós, consumando o trabalho que o Pai o havia entregado, o havia confiado. E aí, na cruz do Calvário, a minha dívida, a sua dívida, a nossa dívida, que era a morte, a exigência da lei, era a morte do transgressor. Jesus morreu em nosso lugar. E porque ele morreu, a minha dívida com a lei foi zerada. Alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Então, obrigado por responder, menino. Deus te abençoe. Não, professor. Então, vamos lá. Resposta à segunda pergunta. Né? Do que nós fomos libertos? Né? Nós fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então, com a morte de Jesus, ele nos libertou do pecado. Nos libertou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei, ela dizia o seguinte, que o pecado capital no Antigo Testamento, que levava à morte, era o pecado da blasfêmia. Era o pecado da blasfêmia. Então, o que acontece? Em Israel, quando alguém era acusado de blasfemar contra Deus, essa pessoa era morta a pedradas. Mas não era pedradas como a gente vê hoje em alguns filmes, onde a pessoa fica ali e as pessoas jogavam pedras. Na verdade, a morte por apedrejamento era jogar de um precipício. Então, o que a pessoa faz? O que os judeus faziam? Pegavam aquela pessoa, arrastavam, é o que eles tentaram fazer com Jesus, quando Jesus foi lá para as suas terras, para a sua cidade, Nazaré. Eles o arrastaram para o precipício. Então, eles jogavam. Também é possível que, em alguns casos, fosse pedrada, como a gente realmente vê no filme. Mas a morte por apedrejamento era a seguinte: jogava-se a pessoa de um precipício e depois jogavam-se pedras grandes para esmagar. Jogavam-se pedras em cima dela para esmagar. E uma vez que constatassem que ela estava morta, pegavam um tronco, que a Bíblia vai traduzir por madeiro, que as testemunhas de Jeová equivocadamente confundem com cruz. Então, eles pegavam madeiro nos dias do Antigo Testamento, levavam para um lugar considerado imundo, o deserto do deserto,
enfiavam aquele madeiro no chão e sobre aquele madeiro colocavam o corpo que tinha sido esmagado, apedrejado. E aí, num raio de 100 metros, aquele lugar era considerado maldito, porque ali estava alguém que, segundo a lei, tinha sido amaldiçoado por Deus. E a pena era a morte. E aí, Paulo vai nos dizer que Jesus Cristo, quando foi à cruz do Calvário, ele recebeu toda a maldição da lei. Tudo aquilo que era para mim e para você. E nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A segunda coisa que ele nos libertou foi do corpo mortal, que é algo ainda futuro. Nós temos um corpo que geme, que sofre, que envelhece. E Paulo diz, e não só ela, a natureza, mas nós mesmo, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então ele diz que o mundo todo está gemendo, o mundo todo está sofrendo, e a esperança é quando Jesus vier, o nosso corpo for transformado, a natureza também será transformada. Jesus não vai salvar apenas a nossa alma. Isso aí é doutrina espírita. Jesus vai salvar o nosso ser total e o planeta que foi amaldiçoado por nossa causa. Aí ele diz assim, mas a nossa cidade está no céu, onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso corpo, segundo o seu eficaz poder. Quarto. Então, pessoal, vocês já sabem, quando quiserem fazer perguntas, saibam de uma coisa, pergunta é maravilhoso. Pergunta não interrompe algo. A morte de Cristo foi uma reconciliação. Reconciliação significa que duas pessoas, dois litigantes, que há um litígio, que há dois lados, um antagônico, contrário ao outro. Então, a morte de Jesus foi uma reconciliação. E essa reconciliação era necessária por causa da inimizade entre Deus e o homem. Olha o que Tiago diz, Tiago pega pesado, adúlteros e adúlteras. No Antigo Testamento, o povo de Deus era considerado a esposa de Yahvé. Então, adorar outro Deus era considerado adultério espiritual. E aí Tiago começa pegando pesado, dizendo, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer, portanto, esse mouse aqui está com problema dele. Então, vamos lá. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se a si mesmo inimigo de Deus. Então nós éramos amigos do mundo e nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos amigos do mundo. Deixa eu só colocar esse mouse aqui do lado.
Desculpa aí. Então, nós éramos inimigos de Deus. Por isso, a morte de Jesus vai ser a reconciliação. Agostinho, ele dizia que religião era religare. Era como se dois fios estivessem partidos. E a religião era a fé em Jesus que ligava o homem a Deus. A reconciliação, ela é necessária porque nós éramos inimigos de Deus. Mas a reconciliação, o maravilhoso na reconciliação, é que não fomos nós que fomos lá nos reconciliarmos com Deus. Não foi Ele que veio, não fomos nós. Desde o começo, nunca é nós. Quando Adão pecou, ao invés de ir buscar a Deus, ele se escondeu. Deus é que desceu e disse: Adão, Adão, onde estás? E até hoje, por meio do Evangelho, Deus está dizendo a mim e a você: onde estás? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, a reconciliação vem de Deus. Foi Deus quem desejou e buscou e desceu para se reconciliar conosco. Foi ele que foi ofendido. Ele podia ter ficado no céu e aceitado o estado de inimizade e nos condenado, mas não fez. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Então, nós que éramos inimigos, como é que Deus fez, né? Porque se nós, sendo inimigos, então nós não éramos amiguinhos de Deus, nós éramos inimigos. Fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo. Então, o único meio, dizem que uma criança estava morrendo e os pais estavam separados. E os pais haviam brigado terrivelmente. E aquela criança, antes da morte, chamou os pais ao hospital. E quando o pai e a mãe ficaram um de um lado, outro do outro da cama, aquela criança disse, eles disseram: meu filho, o que você quer? Ele disse: pai, me dê sua mão. Mãe, me dê a sua mão. E com as últimas forças que ele tinha, ele pegou a mão do pai e uniu e juntou com a mão da mãe e disse: eu quero que vocês vivam em união. Então, Jesus, ele vem fazer isso. Por sua morte, ele possibilita a mim e a você termos a reconciliação com Deus. Então, o sangue de Cristo é o preço para isso. Eu e você possamos voltar para Deus. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então, a reconciliação é possível por causa do sangue de Jesus. Mas a morte de Cristo também foi propiciatória. Propiciar é o ato de aplacar a ira de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus mandou fazer uma arca de madeira, recoberta com ouro, e dentro daquela arca tinha as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão. E aí, em cima dessa arca,
tinha uma tampa, e o nome dessa tampa era propiciatório. Era uma tampa toda de ouro, com 2 querubins, um de frente para o outro. E propiciar significa tornar Deus favorável a nós. Então, uma vez que a morte de Cristo aplaca a ira de Deus, ela torna Deus favorável a nós. Então, a morte de Cristo foi propiciatória, porque ela aplacou a ira de Deus. Então, aqui nós temos um texto longo, eu já mostrei, onde havia o propiciatório, onde era derramado o sangue e onde a glória de Deus se manifestava. A morte de Cristo é propiciatória porque é uma satisfação a Deus por sua lei que o homem quebrou. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. São as ofertas levíticas. Lá em Levítico você vai ver que Deus providenciou um meio do homem se chegar a Deus. Então o homem está separado. Então havia 7 ofertas. A primeira, né, é a oferta do holocausto, alar, subir. Né? Então era totalmente queimada. A segunda festa, a segunda oferta era a de cereal, que o pessoal traduz por oferta de manjares, e que tu tem que manjar muito de Bíblia para saber que não tem nada a ver com pudim ou qualquer flan de baunilha. Era a oferta de trigo ou de cevada. A terceira oferta era Shelamima. A oferta de cevada era Minha. A oferta Shelamima era a oferta que vem da palavra Shalom, pacífica. Era quando o homem queria agradecer a Deus. Então, ele convidava os amigos. Uma parte do animal era queimada e a outra parte ele convidava pessoas para comerem com ele aquela oferta pacífica. Então, havia uma espécie de festa, de banquete. E as duas últimas, havia 5 ofertas. As duas últimas, né, Hatat e Asham, era a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então, Deus providenciou um meio, e esse meio sempre está na morte de Cristo. Por ser propiciatória a morte de Cristo, torna Deus favorável ao homem, que a ele se chega pela fé. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Reconhecia a culpa. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício. Ou seja, quando ele subiu para adorar, havia, digamos assim, uma linguagem mais próxima de nós, 2 cultos. Um pela manhã e uma à tarde. Onde o animal era imolado. E aí aquele homem ficou de longe, ele não se achou digno. Tinha um lugar lá dos santarrões, né, dos fariseus, que eles ficavam lá bem pertinho, e os pecadores ficavam de longe. E aquele homem disse, ser propício, ou seja, torna-te favorável a mim por causa daquele cordeiro que está morrendo lá no interior do templo. E, em sexto lugar, a morte de Cristo foi voluntária. Algumas pessoas têm, de forma equivocada, dito e ensinado que Cristo foi um mártir. Tem até algumas músicas. Mas Cristo, de forma alguma, foi um mártir. Um mártir é alguém que não tem poder para escapar dos seus algozes. Jesus morreu porque
quis e não porque quiseram matá-lo. Jesus morreu porque quis e não porque quiseram matá-lo. Primeiro, ele doou sua vida voluntariamente. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Jesus disse, olha, ninguém tira minha vida de mim. Se eu não quiser morrer, não morro. Tenho poder para dar e tenho poder para reavê-la, para ressuscitar. Então, foi algo voluntário, com um desejo de Cristo morrer por nós. Cristo não foi um Marte, possuía poder para destruir seus algozes. E aí o texto aqui é aquele texto lá do Getsemane, onde os soldados vão procurar Jesus para prendê-lo. E Jesus, sabendo, ele pergunta, a quem buscais? Os homens dizem, a Jesus o Nazareno. Então ele diz, eu sou. Quando, pois, Jesus lhe disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Ou seja, não ficou ninguém em pé. Todo o poderoso exército que fora para prender Jesus Cristo. Quando Jesus viu o exército, as pessoas que vinham acompanhando, todo mundo que vinha querendo ver a miséria, todo mundo que sempre vive disso, o traidor, provavelmente os líderes judaicos. Então, eles vieram com um exército. E aí Jesus disse, a quem buscais? Ele disse, a Jesus de o Nazareno. Jesus disse, eu sou o Deus eterno, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo. E aí os soldados caíram por terra. Não tiveram poder de parar diante dele. Mas como era uma oferta voluntária, Jesus pergunta a segunda vez, quem dizes que eu sou? A quem buscais? Ele disseram a Jesus de Nazaré. Jesus já disse que sou eu, agora ninguém cai mais. Jesus estava fazendo isso para mostrar, olha, eu vou porque eu quero. Vocês não podem me levar. Com a minha palavra, botei todos vocês no chão. Mas eu vou porque eu quero. Aí se deixou levar. E agora nós temos o Moisés Amiron, era um teólogo. E no meio daquela controvérsia toda entre calvinismo e arminianismo, o Moisés Amiron fez uma divisão, tá, entre ele colocou dois termos, suficiência e eficiência. Porque você vai pegar textos que dizem que Jesus morreu por todos. E é o texto de 1 Timóteo 4:10. Que diz que Jesus morreu por todos os homens. Mas você vai pegar texto que diz que ele morreu por muitos. E não por todos. Então, Moisés Amiron, ele falou da suficiência. Ele disse que a morte de Jesus potencialmente é ilimitada, porém sua aplicação é limitada aos que creem. O que significa isso? Em sua suficiência, a morte de Jesus é suficiente para pagar o pecado de toda a humanidade. Mas só vai ter eficiência na vida daquele que crê. Então, suficiência significa que ele morreu para pagar o pecado de todos. Eficiência significa que, apesar de ele ter morrido para pagar o pecado de todos, só vai ser eficiente na vida daquele que crê. Na vida daquele que crê. Então,
Na suficiência, significa que a morte de Jesus é suficiente para pagar o pecado de todo e qualquer ser humano. Mas a gente sabe que nem todos irão crer. E na eficiência, significa que Jesus vai salvar com sua morte todo aquele que crê. Aí diz assim, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então aqui nós temos suficiência e eficiência. Eficiência, ele é salvador de todos os homens. Suficiência. Eficiência, somente dos fiéis, principalmente do que crê. Alguma pergunta? Vamos lá. Ressurreição de Cristo. A ressurreição é a doutrina fundamental da fé cristã. Sem a ressurreição, cristianismo não existiria. Se por acaso Jesus não tivesse ressuscitado, ou se alguém encontrasse agora o corpo dele, então o cristianismo estaria acabado, seria a maior fraude da história. Então, a ressurreição do Cristo é a doutrina fundamental do cristianismo. E é a doutrina mais negligenciada. Então, vamos ver o que essa doutrina é importante para nós. Em que? Ela é a pilastra maior. Paulo, ele vai nos mostrar em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 14 ao 19, o que aconteceria conosco se Cristo não tivesse ressuscitado. Houve o que a gente chama de teologia de serviço. As cartas eram teologia de serviço, ou seja, era a teologia para resolver problemas. Então, em Corinto, tinha uma ala, uma vertente da igreja que acreditava e não acreditava mais na ressurreição, que estava negando a ressurreição. Então, Paulo vai dizer o que aconteceria para essa turma se Cristo não tivesse ressuscitado. Ele vai dizer o seguinte: vamos admitir que Cristo não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, olha o que vai acontecer. Aí ele diz: a fé e a pregação seriam vãs. Olha o que ele diz. E se Cristo não ressuscitou, logo, é vã a nossa pregação. Então, o que nós pregamos é vão. E também é vã a vossa fé, ou seja, vazio, destituído de conteúdo. Então, ele está dizendo, se Jesus não pregou, não ressuscitou, então a nossa pregação, dizendo que ele ressuscitou, é vazia, não tem conteúdo. E a crença de vocês naquilo que nós pregamos também é vazia, também é inútil. Então, se Cristo não ressuscitou, nem a pregação, nem a fé tem valor algum. Segunda coisa que ele diz é que os apóstolos seriam falsas testemunhas. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, Paulo diz, olha, se o que vocês estão dizendo aí é verdade, então a nossa pregação é inútil, é um engano, a fé de vocês é inútil, não serve para nada, e nós, apóstolos, somos falsas testemunhas, nós estamos mentindo.
Nós estamos dizendo que ele ressuscitou, que Deus o ressuscitou, quando, na verdade, ele não ressuscitou. Então, se ele não ressuscitou, como dizem vocês, Coríntios, então nós somos um bando de mentirosos. Então, o cristianismo e seus pregadores são mentirosos. Ele está dizendo, se o que os coríntios defendiam fosse verdade. Aí ele diz que, já que os coríntios negavam a ressurreição de Cristo, então ninguém haveria de ressuscitar. Ele diz assim, porque se os mortos não ressuscitam, como ensinava aquela ala lá de Corinto, eles diziam, os mortos não ressuscitam. Então Paulo disse, então vamos pegar aí o ensino de vocês. Também Cristo não ressuscitou. Então ele está dizendo, olha, vocês ensinam aí que não há ressurreição. Se não há ressurreição, não há ressurreição para todos. Então, se não há ressurreição, se os mortos não ressuscitam, como vocês estão ensinando, então vocês estão equivocados, crendo que Cristo ressuscitou, quando vocês mesmos dizem que mortos não ressuscitam. Então, se mortos não ressuscitam, Cristo ainda está enterrado. Cristo é alguém vencido pela morte e consumido pela corrupção. Aí ele vai mostrando o que aconteceu. Ele vai dizer que a fé é vã, é inútil, e que nós ainda somos pecadores, se Cristo não ressuscitou. Ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, a fé não serviu para nada, e nós ainda somos pecadores. Tudo isso se aquela doutrina estivesse certa. Se a doutrina dos coríntios de não ressurreição estivesse certa. Aí ele vai para uma última. Professor, posso falar? Diga-me. Pode. Eu disse a vocês que na hora que vocês quisessem, vocês poderiam falar. Irã Mesquita de Camusim. Então, essa corrente aí, teológica, que se criou aí em Corinto, eles eram influenciados pela cultura grega? Como? Essa corrente aí, teológica, que passou a duvidar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que ele não ressuscitou, de certa forma, ele sofreu uma certa influência da cultura grega, e não Sim, acreditava nisso. sim. A cidade de Corinto era muito influenciada pela cultura grega. Né? Ela ficava bem, eles eram vizinhos. Então, ele vai dizer o seguinte: os que morreram na fé estão perdidos. Ele vai dizer: espera aí. Vocês estão ensinando aí em Corinto que não há ressurreição. Então, se vocês estivessem certos, Paulo está partindo desse pressuposto. Se vocês estivessem certos, aí diz assim, também os que dormiram, a Bíblia vai usar para o crente dormir e não morrer. É um eufemismo. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, Paulo vem e ele diz, ó, tem uma ala em Corinto que nega a ressurreição do corpo. Ele diz, se não há ressurreição, a pregação é vã, a fé é inútil, os apóstolos são falsas testemunhas, todo pregador. Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, continua enterrado, morto. A fé é nula e nós ainda somos pecadores. Os que morreram na fé não estão no céu, estão perdidos. E aí ele diz, em último lugar, que os cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens.
Ele diz, se esperarmos em Cristo só nesta vida, que é o caso daquela aula, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, e nós, como ensina alguns coríntios, esperamos nele apenas nesta vida, então nós somos um povo enganado. Nós fomos marginalizados. O nosso Cristo é zombado. Nós estamos morrendo nas arenas. Então ele diz, nós somos, em algumas traduções, os mais dignos de lástima. Mas aí, depois que Paulo termina de dizer o que aconteceria caso Cristo não ressuscitou, ele faz uma afirmação, ele diz, mas, contrário, mas de fato Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitou corporalmente. Cristo ressuscitou com um corpo de carne e osso. Muita gente pensa que Jesus ressuscitou como um fantasma, mas era um corpo de carne e osso glorificado. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Então, isso aqui é o texto onde Jesus aparece depois de ressuscitado e os discípulos ficam atribulados, pensando que estão vendo um fantasma. E Jesus diz, eu não sou um fantasma. Eu sou um ser de carne e osso, só que esse ser de carne e osso agora era recoberto. Assim como as tábuas da arca eram recobertas pelo ouro, agora Jesus Cristo, né, está recoberto, a sua humanidade está agora glorificada. É o que diz uma frase teológica. Diz assim, permanecendo o que era, ou seja, Deus, tornou-se o que não era, homem. Então agora no céu nós temos um homem glorificado, Jesus. Então, na teologia diz assim, permanecendo o que era, Deus, tornou-se o que não era, homem. Então agora Professor Gilberto, diz. Então aí Jesus ressuscitou em corpo de osso, em carne e osso, né? Então, assim, tem alguma explicação por que aqueles discípulos não reconheceram de imediato lá no caminho de Emaús, que está em Lucas, né? Às vezes eu leio aquele texto ali e eu fico observando aquilo dali. Eles estavam cegos, eles não tinham uma visão espiritual, sei lá o que era aquilo. Não, é o seguinte, o grande problema era a parte psicológica dos discípulos. Eles estavam tão desanimados, tão para baixo, a mensagem de Jesus era tão diferente daquilo que tinham ensinado a eles a vida toda, que quando Jesus morreu, por isso que eu gosto de perguntar, porque nos dá a condição da gente falar coisas que eu não iria falar aqui. Ajuda a lembrar. A morte de Jesus não foi a morte só dele, foi a morte de todo o cristianismo. Quando Jesus morreu, com ele, morreu todo o cristianismo. Pedro foi pescar. João voltou para pescar. As únicas que ainda foram fazer uma última caridade foram as mulheres. Os discípulos voltaram para Emaús decepcionados, achando que haviam apostado errado. Então está todo mundo num clima de frustração. Está todo mundo olhando para o dedão do pé, cabisbaixo, pensativo. Então ninguém conseguia imaginar que Jesus estava vivo. E aí
Jesus vem conversando com eles e eles não notam. Eles não conseguem perceber, porque seu coração está frustrado, angustiado. E aí, quando Jesus, para abrir os olhos da alma deles, Jesus celebra como se fosse a ceia, ele dá graça a eles. Aí a turma, porque isso é para mostrar, todos esses encontros, que se Jesus tivesse apenas morrido, o cristianismo não existiria. Sem a ressurreição, nós estaríamos piores do que Maria Madalena, do que aqueles dois de Emaús. Nós estaríamos frustrados e todo mundo teria ódio do cristianismo, porque seria um grande engano. Então, os escritores colocaram aqueles episódios justamente para mostrar que sem a ressurreição, todos nós estávamos acabados. Então, quando Cristo morreu, a nossa fé foi embora. Mas quando ele ressuscitou, a nossa fé e nós também ressuscitamos. Deu para entender, meu irmão? Amém, pastor. Tirou muitas minhas dúvidas. Foi um show de Amém. explicação, com a glória de Deus. Amém. Então, lá. Ele tinha um corpo que podia ser abraçado. Indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e os adoraram. Então, e depois da ressurreição, ele podia ser abraçado. E elas não abraçaram o vento, elas abraçaram os pés, só que glorificado. As marcas podiam ser vistas, podiam ser tocadas. Disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. Se Jesus não tivesse um corpo, quando Tomé fosse colocar o dedo, não é isso, eu não estou dizendo que é mentira. Estou dizendo que ele não ressuscitou. Mas Jesus disse: bota aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Olha, está aqui. Então Jesus tinha um corpo de carne e osso. E aí se cumpriu o que ele prometeu. Jesus respondeu e disse: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus está dizendo: vocês vão derrubar esse templo. Vocês vão me matar. Mas em 3 dias eu levantarei. Aí o judeu pensou que Jesus, e até os discípulos, disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Aí João agora, depois da ressurreição, João disse, mas ele falava, verbo passado, do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram do que dissera e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Era um corpo glorificado e revestido de imortalidade. Aí Paulo vai dizer aquele texto que é bem conhecido. Convém que isso que é corruptível seja transformado em incorruptível, isso que é mortal seja transformado em algo imortal. Então, isso já aconteceu com Jesus Cristo. E aí ele atravessava as portas fechadas. Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Então, era um corpo glorificado. Hoje, a física quântica já mostrou que isso é possível. Quando a gente estuda um pouco de física quântica, a física quântica mostrou que tudo é formado de moléculas. E quando uma parede, algo que a gente pensa que é impenetrável, é visto à luz de determinados
aparelhos, a pessoa percebe que, na verdade, é um amontoado de células, de moléculas, e qualquer ser poderia passar ali, desde que conhecesse física quântica. E Jesus conhece. E aí podia aparecer diante dos discípulos, abrindo-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Ele podia aparecer, podia desaparecer, porque tinha um corpo humano, mas um corpo diferente do nosso. Um corpo glorificado. E ele está vivo para todo sempre. Ele diz assim, eu fui morto, eu vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tem umas chaves, chave é poder da morte e do inferno. Tenho poder para abrir a morte e tirar o corpo de vocês. Tenho poder para abrir o inferno e libertar as pessoas. Aí Paulo diz que agora nós podemos gritar, quando isso acontecer, que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte da vitória. Então, lá na cruz, Jesus venceu a morte e possibilitou que um dia nós também a vençamos. Resultados da ressurreição de Cristo. Ela atesta a sua divindade. Paulo diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está dizendo que a ressurreição de Jesus atestou a veracidade de tudo que ele disse. Ele disse, eu sou Filho de Deus. Eu sou Deus unigênito. E se ele tivesse morrido e não ressuscitado, então tudo que ele havia dito não era verdade. Mas a ressurreição veio provar que tudo que ele disse ser era verdade. Quando ele diz que ele é o Filho de Deus, o único, da mesma essência do Pai, era verdade. E isso foi confirmado, todo o seu ensino foi confirmado pela ressurreição. A crença na ressurreição de Cristo garante a nossa salvação. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então nós precisamos crer que ele ressuscitou dos mortos. Nós temos que pregar mais sobre morte e ressurreição. Porque ele ressuscitou, cremos que também ressuscitaremos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, aqueles que morreram em Cristo irão com ele por ocasião da segunda vinda. Ela, a ressurreição, dá à humanidade a certeza do juízo. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Tem muito crente sofrendo, tem muito crente atribulado, por causa da injustiça que se comete nesse mundo. Isso é um problema desde o Velho Testamento. Mas Paulo chega e diz, olha, Deus já determinou um dia, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí, daqui em diante, eu pedi a vocês para fazerem o trabalho. Então, eu vou dar só uma pincelada. A ascensão e exaltação. A ascensão é a sua subida, é o seu retorno ao céu. Então, Jesus, depois de cumprir sua missão,
ele volta ao céu. E exaltação significa que ele recebe a glória do Pai. E agora ele é colocado à direita do Pai. E o que acontece? Na ascensão, Jesus retorna, sobe, é elevado aos céus, entre nuvens. Na exaltação, ele recebe agora as bênçãos, a glória, o nome que é sobre todo nome. Né? Ele recebe a promessa do Espírito Santo, ele derrama o Espírito Santo. Aí tem os ofícios de Cristo. Né? No Antigo Testamento, nós temos 3 ofícios, que é o de sacerdote, o de profeta e o de rei. E eu achei tremendo isso aqui, que o Donovan, um teólogo, ele diz, os 3 ofícios são necessários. Cristo deve ser profeta, a fim de salvar-nos da ignorância do pecado. Então, como profeta, ele vem dizer para nós que nós somos pecadores, porque a gente era ignorante, a gente ignorava, desconhecia isso. Sacerdote, para salvar-nos da culpa do pecado, para oferecer um sacrifício capaz de nos libertar da culpa, e rei, para salvar-nos do domínio do pecado na nossa carne. Então, Cristo, ele é o nosso sacerdote, aquele que nos leva a Deus. Ele é o nosso profeta, aquele que traz Deus a nós. E ele é rei, aquele que governa as nossas vidas. Amém? Alguma pergunta? Amém. Então, agora nós vamos fazer a nossa avaliação. Vocês guardem o material de vocês.